Os oceanos guardam segredos incríveis, repletos de criaturas fascinantes e assustadoras. Algumas, quando emergem das profundezas, deixam todos sem palavras. Hoje exploramos 29 exemplos dessas criaturas misteriosas que desafiam nossa imaginação. Número 29. As plumas do mar. Durante um mergulho noturno cheio de aventura, um grupo de mergulhadores se deparou com algo verdadeiramente incrível. Eles encontraram criaturas incomuns que seriam difíceis de acreditar se não fosse pelas imagens capturadas. Conhecidas como plumas do mar, essas formas de vida habitam as profundezas escuras dos oceanos, onde a luz mal chega. Com uma aparência que lembra apenas de escrever a moda antiga, as plumas do mar impressionam pela beleza única. No entanto, o mais surpreendente é que uma pluma do mar não é um único organismo, mas sim uma colônia de indivíduos trabalhando em perfeita harmonia. Juntos, eles formam essa estrutura incrível que encanta todos que têm a chance de vê-la. Além disso, os mergulhadores descobriram como essas plumas se defendem de predadores. Quando ameaçadas, toda a colônia pode rapidamente se enterrar no fundo do mar, escondendo-se de caçadores ferozes. Sua forma extraordinária e suas táticas de sobrevivência únicas fazem delas algumas das habitantes mais incríveis do oceano. Número 28. O Anjo do Mar. Esta criatura encantadora é única e hipnotizante. O Anjo do Mar possui uma aparência quase translúcida, com uma forma fantasmagórica que ostenta abas semelhantes a asas em ambos os lados de seu corpo. Ao contrário das asas tradicionais dos pássaros, essas abas permitem que o Anjo do Mar deslize graciosamente pela água. Seus movimentos elegantes lhe renderam o nome de anjo. Diferentemente das lesmas do mar convencionais, os anjos do mar parecem flutuar em vez de rastejar, o que torna sua movimentação ainda mais fascinante. Seu corpo transparente permite que os observadores acompanhem seu processo de alimentação de perto. No entanto, como até mesmo os maiores anjos do mar têm cerca de 5 centímetros de comprimento, é preciso chegar bem perto para presenciar esse espetáculo. Apesar do tamanho diminuto, eles são predadores vorazes, caçando e consumindo pequenos animais marinhos para sobreviver. Embora pareçam adoráveis, principalmente com um nome como Anjo do Mar, eles têm um lado mais intenso. Quando estão prontos para capturar suas presas, eles estendem pequenos tentáculos de suas cabeças, agarrando e devorando suas vítimas. Número 27. O peixe astrônomo. Os cientistas fizeram uma descoberta fascinante nas profundezas do oceano. Uma criatura que literalmente encara as estrelas. Conheça o peixe astrônomo, uma espécie intimidadora nomeada por seus olhos voltados para cima, que permanecem fixos na superfície enquanto ele caça suas presas. Quando criaturas marinhas desavisadas nadam acima, podem se deparar com o olhar ameaçador desse predador, muitas vezes tarde demais para fugir de um encontro mortal. Esse peixe de tamanho considerável utiliza uma tática de caça engenhosa. Ele enterra quase todo o seu corpo na areia, deixando apenas os olhos expostos. Seu disfarce eficaz atrai pequenos animais marinhos que não percebem o perigo à espreita, e mesmo que percebam, frequentemente é tarde demais para escapar de suas mandíbulas rápidas. Número 26. A lula gigante. Imagine uma lula gigante de olho em um surfista. Só de pensar em tentáculos emergindo das profundezas do oceano já dá arrepios, certo? Em um vídeo emocionante, vemos uma lula colossal chegando à superfície enquanto banhistas aproveitam o sol e pegam ondas. A criatura se aproxima de um barco envolvendo seus longos tentáculos em torno da embarcação e até perseguindo um surfista próximo. Em uma reviravolta dramática, o surfista mergulha na água para escapar. Felizmente, tudo acaba sendo mais um espetáculo de chamar a atenção do que uma ameaça real, já que a lula eventualmente retorna às profundezas. Número 25. Os caracóis do mar. Em um segmento anterior, falamos sobre uma água-viva flutuando graciosamente pelo oceano. Agora, mudemos o foco para uma cena completamente diferente. Imagine uma água-viva gigante que encalhou na praia, sua forma impressionante atraindo a curiosidade de quem passa. À medida que as pessoas se aproximam para inspecionar essa intrigante massa gelatinosa, ficam momentaneamente alarmadas ao notar movimento ao redor. Surpreendentemente, não é a água-viva que está se mexendo, mas um grupo de caracóis do mar rastejando sobre sua superfície e se alimentando de seus tecidos.
Esses caracóis exibem movimentos surpreendentemente rápidos, desafiando a percepção comum de que são criaturas lentas. É uma cena fascinante que revela dinâmicas inesperadas da vida à beira-mar. Número 24. A beleza do mar. Uma das descobertas mais extraordinárias do oceano é a enigmática beleza do mar. Embora a maioria dessas criaturas geralmente tenha cerca de 2 centímetros de comprimento, algumas podem atingir impressionantes 7 centímetros. O que as torna particularmente fascinantes é sua velocidade inesperada durante a caça. Essas ágeis criaturas podem se deslocar pelo dobro da velocidade de suas presas, parecendo peixinhos dourados enquanto deslizam pelo seu habitat subaquático. Embora se assemelhem a lesmas terrestres, seus corpos translúcidos as diferenciam, tornando-as facilmente visíveis. Seus interiores brilhantes iluminam a água ao redor, criando um espetáculo visual impressionante. Outra característica intrigante é seu par de pequenas garras, que usam habilmente para agarrar e consumir suas presas. Observá-las em ação é realmente uma experiência memorável. Número 23. Baleia cinzenta de 2 cabeças. À primeira vista, pode não parecer evidente que a criatura capturada nas imagens era uma baleia, mas ao olhar mais de perto, sua identidade foi revelada. Um achado impressionante aconteceu nas praias da Califórnia. Uma criatura de 2 cabeças foi descoberta, medindo entre 2 e 3 metros de comprimento. Ela possuía 2 cabeças distintas e 2 caudas separadas, apresentando um espetáculo extremamente raro e intrigante. Cientistas realizaram análises de DNA e concluíram que se tratava de um caso raro de gêmeos siameses de uma baleia cinzenta. Embora gêmeos siameses sejam incomuns, eles não são exclusivos dos humanos. Diversas espécies animais apresentam esse fenômeno ocasionalmente. Esta descoberta extraordinária gerou especulações e teorias selvagens, com algumas pessoas atribuindo sua existência à radiação nuclear decorrente de um acidente industrial. No entanto, tais alegações foram desmentidas e a baleia de 2 cabeças permanece como uma das raridades mais impressionantes já encontradas. Número 22. A enguia pike. A próxima criatura encontrada pode não parecer extraterrestre à primeira vista, mas sua aparência certamente chamou atenção. Descoberta nas praias de New South Wales, na Austrália, foi inicialmente confundida com um tipo de peixe. Apesar de sua aparência intimidadora e tamanho considerável, a pessoa que a encontrou decidiu postar fotos online para descobrir o que poderia ser esse ser incomum. As imagens revelaram uma criatura com dentes grandes, um corpo alongado e escamas que davam a ela uma aparência serpentina. Enquanto as especulações aumentavam, algumas pessoas sugeriam que poderia ser uma criatura mitológica, enquanto outras acreditavam em manipulação digital. Eventualmente, um biólogo marinho identificou o animal como uma enguia pike, uma espécie que pode atingir até 1,5 metros de comprimento e é nativa das águas onde foi encontrada. Número 21. O dragão marinho folhado. Nem todas as criaturas marinhas vivem nas profundezas do oceano. Um exemplo notável é o dragão marinho folhado, que habita águas a apenas 25 metros abaixo da superfície. Ao contrário de muitos de seus companheiros aquáticos, este animal se move lentamente, de forma graciosa. Seu corpo se assemelha a um pedaço de coral, permitindo que ele se camufle perfeitamente em seu ambiente. Para os mergulhadores que sabem o que procurar, avistar essa incrível criatura pode ser uma experiência emocionante. A camuflagem do dragão marinho folhado é incrivelmente eficaz. Em vez de apenas se esconder entre plantas aquáticas, ele se move para frente e para trás como um pedaço de alga ao sabor das correntes, confundindo ainda mais os predadores. Uma característica fascinante deste animal único é seu focinho em forma de canudo. Sem uma mandíbula tradicional, ele utiliza esse focinho alongado para sugar sua comida. Apesar de estar relativamente próximo da superfície, o dragão marinho folhado continua sendo um dos animais mais intrigantes e fascinantes dos oceanos. Número 20. O golfinho pré-histórico peludo. As imagens que temos aqui mostram uma criatura que muitos chamaram de demônio, graças à sua aparência assustadora. Embora possamos confirmar que não é um demônio real, ainda assim é algo aterrorizante. Esta criatura parece ter encalhado há algum tempo e sofreu os efeitos da decomposição e da exposição aos elementos, resultando em um visual grotesco. Uma característica particularmente intrigante foi a presença de pelos no que parecia ser a cauda dessa entidade estranha. Isso levou à especulação de que poderia ser algum tipo de mutação
ou uma criação monstruosa descoberta em uma ilha remota da Rússia. Devido à sua identidade enigmática, a criatura gerou diversas teorias assustadoras. Cientistas e pesquisadores que analisaram as imagens finalmente concluíram que era provavelmente um golfinho ou uma baleia de bico. Essas análises ajudaram a desmistificar os rumores e esclarecer a verdadeira natureza desse achado incomum. Número 19. A lesma trapaceira. Se você está procurando por uma criatura astuta no oceano, a nudibranquia, ou lesma do mar, merece sua atenção. Este tipo específico de lesma é uma evolução dos caracóis que perderam suas conchas ao longo do tempo. Embora isso possa parecer uma desvantagem, essas lesmas desenvolveram um método notável de autodefesa. Elas pegam emprestado recursos de outras criaturas. A lesma trapaceira se alimenta de águas vivas, extraindo suas células urticantes e os venenos presentes em seus parentes. Depois de armazenar essas toxinas em seu próprio corpo, ela pode utilizá-las como arma contra predadores. Essa adaptação engenhosa permite que a nudibranquia permaneça segura na natureza. Além de sua inteligência, essas lesmas são conhecidas por suas cores vibrantes e aparência charmosa. Apesar de sua natureza astuta, a beleza dessas criaturas as torna um espetáculo fascinante de se observar. Elas são um excelente exemplo de como as adaptações da natureza podem combinar beleza e estratégias de sobrevivência inteligentes nas profundezas do oceano. Número 18. A lula vampiro. O Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey lançou um submarino robótico de mergulho profundo para explorar os recantos sombrios do oceano. Apenas alguns metros abaixo, a equipe avistou um par de olhos azuis brilhantes. Essa criatura enigmática é conhecida como lula vampiro, um nome que desperta curiosidade imediata. Seus olhos grandes e expressivos ajudam-na a enxergar nas partes mais escuras do oceano, onde a luz do sol mal penetra. Esses olhos impressionantes detectam movimentos, algo crucial para escapar de predadores. Mas o que realmente diferencia a lula vampiro é seu método extraordinário de autodefesa. Quando ameaçada, ela tem a habilidade de virar-se do avesso. A lula possui 8 longos braços e um filamento sensorial que reage rapidamente ao perigo. Quando alarmada, ela enrola os braços ao redor do corpo, criando a ilusão de que virou do avesso. Este fascinante molusco é frequentemente chamado de fóssil vivo, pois mudou muito pouco ao longo dos últimos 300 milhões de anos. Sua aparência praticamente inalterada desde os tempos antigos nos dá um vislumbre do passado distante dos oceanos. Número 17. A criatura marinha mutante. Enquanto caminhavam por uma praia no México, moradores locais encontraram algo gigantesco e incomum que os fez parar e registrar o momento. Eles se depararam com uma enorme criatura marinha enrolada perto da costa. Curiosos, os espectadores se aproximaram para inspecionar a criatura mais de perto. O ser era enorme, provavelmente pesando centenas de quilos e medindo mais de 1,20 m de comprimento. Mesmo após cutucarem o corpo com um pedaço de pau diversas vezes, ele permaneceu imóvel. Parecia que o mundo não estava preparado para testemunhar tal visão. Ao examinar mais de perto, percebeu-se que a criatura havia morrido recentemente, provavelmente levada pelas ondas incessantes. A internet logo foi tomada por teorias selvagens sobre esta descoberta misteriosa. Devido ao seu tamanho imenso, muitos especularam que poderia ter vindo das profundezas do oceano. Alguns sugeriram que se tratava de um kraken, enquanto outros acreditavam ser uma lula gigante sem cabeça ou membros. O enigma em torno desse gigantesco ser marinho e sua jornada até o México deixou todos imaginando sua verdadeira natureza. Número 16. O polvo mímico. O polvo mímico é uma criatura marinha cativante que se destaca por sua habilidade excepcional de imitar outros seres do fundo do mar. Os cientistas tiveram a sorte de descobrir esses seres notáveis, frequentemente chamados de a Companhia de Teatro do Mundo Marinho. O polvo mímico é um dos achados mais emocionantes devido ao seu incrível talento para imitação. Essa criatura extraordinária consegue imitar mais de 15 animais marinhos diferentes, alterando sua forma, cor e comportamento para se assemelhar a outros seres. Por exemplo, pesquisadores já observaram o polvo mímico se transformando em cobras do mar e até mesmo em peixes achatados tóxicos. Essas impressionantes performances não são apenas para entretenimento. O polvo utiliza essas artimanhas tanto para escapar de predadores
quanto para demonstrar domínio enquanto caça sua comida. Atualmente, o polvo mímico levou os cientistas ao fascinante Estreito de Lembé, onde estudos contínuos buscam descobrir mais sobre os comportamentos únicos e o estilo de vida dessa criatura. Número 15. O pepino do mar. Se você acha que as profundezas do mar são habitadas apenas por criaturas assustadoras, esta descoberta vai mudar sua opinião. A 2.000 metros de profundidade, uma equipe de pesquisadores embarcou em uma emocionante expedição em busca de novas espécies e encontrou algo verdadeiramente extraordinário. Eles se depararam com um pepino do mar diferente de qualquer outro, com um corpo transparente e movimentos encantadores. Sua coloração vibrante brilhava enquanto flutuava graciosamente pela água, proporcionando aos mergulhadores uma visão rara e deslumbrante. A cobertura em forma de rede que cobre o pepino do mar permite que ele nade e também serve como um escudo protetor contra predadores próximos. O que realmente o diferencia é o tom roxo de seu corpo translúcido. Ao observá-lo de perto, é possível ver suas estruturas internas, aumentando ainda mais sua fascinação. Embora ainda seja um mistério como ele se alimenta, este vislumbre de seu mundo subaquático oferece uma experiência fascinante para qualquer pessoa com a sorte de testemunhá-lo. Número 14. O tubarão alienígena. Nas profundezas vastas do oceano, nada uma criatura que pode gelar o sangue de até mesmo o mais destemido dos mergulhadores. Um simples olhar para esse monstro marinho é suficiente para provocar arrepios e fazer qualquer pessoa querer nadar para longe. Conhecido como tubarão-cobra, este peculiar peixe é algo que ninguém gostaria de encontrar durante um mergulho. Com uma boca cheia de 300 dentes afiados, ele é capaz de engolir presas que chegam à metade de seu tamanho. O tubarão-cobra se destaca de outras criaturas marinhas com seu sorriso inquietante e corpo semelhante ao de uma serpente. Sua aparência bizarra é tão estranha e assustadora que parece pertencer a outro planeta. As características únicas e a presença ameaçadora desse tubarão fazem dele um fascinante objeto de estudo e especulação no campo da biologia marinha. Número 13. A enguia fascinante. As enguias geralmente causam medo nas pessoas porque podem emitir choques elétricos poderosos se você chegar muito perto. No entanto, há uma enguia em particular que você definitivamente deveria observar de perto. Recentemente, mergulhadores fizeram uma descoberta incrível enquanto exploravam o oceano, revelando esta notável criatura. Estamos falando da enguia fita, conhecida por seu ciclo de vida único e suas transformações. Inicialmente, ela começa a vida como macho, com uma coloração escura. À medida que amadurece, a enguia muda para um azul vibrante, adornado com detalhes em amarelo. A transformação mais surpreendente ocorre mais tarde em sua vida, quando atinge um tamanho específico. A enguia se transforma em uma fêmea, desenvolvendo órgãos reprodutivos que permitem que ela coloque ovos. Durante essa mudança, sua coloração muda para um amarelo brilhante, como a enguia mostrada aqui, agora uma fêmea adulta. Esse ciclo de vida fascinante faz da enguia fita um dos seres mais intrigantes do oceano. Número 12. A criança do México. Em maio de 2007, um fazendeiro no México fez uma descoberta surpreendente nas águas turvas perto de sua propriedade. Ele encontrou uma criatura estranha e tão peculiar que tentou afogá-la, conseguindo apenas na terceira tentativa. O ser media cerca de 70 centímetros de comprimento e possuía uma cabeça alongada e peculiar, levando alguns a especular que poderia ser descendente de seres extraterrestres. Por outro lado, céticos sugeriram que poderia ser um réptil ou talvez um macaco esquilo sem pelos, apontando o rabo, a coluna vertebral e a cabeça grande e os olhos como evidências. Os cientistas examinaram a criatura e observaram que seus dentes estavam dispostos de maneira diferente dos dentes humanos, além de possuir um tipo único de tecido, o que colocou dúvidas sobre a teoria do macaco. A história deu uma guinada ainda mais bizarra quando o fazendeiro foi encontrado morto em seu carro sob circunstâncias misteriosas. A temperatura estava incrivelmente alta, levando alguns mitólogos a sugerirem que isso poderia ter sido um ato de vingança de extraterrestres pela morte de seu descendente. Número 11. A criatura marinha com rosto humano. Outro achado peculiar veio à tona na Austrália, onde uma estranha criatura marinha foi encontrada encalhada na costa. Os moradores locais se depararam com este ser bizarro deitado sobre um monte de algas marinhas e decidiram investigar mais de perto.
O que descobriram foi verdadeiramente perturbador. Um animal misterioso com lábios e olhos que pareciam humanos. Essa aparência peculiar levou muitos a fazerem uma dupla checagem para ter certeza do que estavam vendo. Curiosos sobre sua identidade, os moradores recorreram rapidamente à internet em busca de respostas. Após algumas pesquisas, chegaram à conclusão de que se tratava de um tubarão-chifre, uma espécie conhecida, mas com características que a tornavam especialmente estranha nesse caso específico. Número 10. O pedaço gelatinoso na praia do Texas. Durante uma rotina de levantamento da vida marinha, o Departamento de Vida Selvagem do Texas se deparou com algo tão incomum que mal podiam acreditar no que viam. Eles encontraram uma criatura marinha que parecia completamente fora do comum. Intrigados pela oportunidade de descobrir algo novo, a equipe se aproximou para um exame mais detalhado. O que encontraram foi uma pequena criatura negra e macia, do tamanho de uma mão. Apesar de seu tamanho diminuto, com apenas alguns centímetros, sua aparência peculiar deixou todos intrigados sobre sua verdadeira identidade. A internet rapidamente começou a fazer comparações com o monstro da clássica obra de terror A Bolha, de 1958, que havia aterrorizado o público na época. No entanto, a origem exata dessa criatura ainda permanece um mistério. Número 9. O horror de Blue Hill. Em setembro de 2009, 4 adolescentes brincando na pequena vila de Cerro Azul, no Panamá, encontraram algo que os aterrorizou. De uma caverna próxima surgiu uma criatura misteriosa, descrita como um monstro, que começou a persegui-los. Em um esforço para se defenderem, os adolescentes atiraram pedras na criatura até conseguirem derrubá-la. Depois, jogaram o corpo na água. Os jornais locais apelidaram a criatura de Gollum, em referência ao personagem de O Senhor dos Anéis, que também habitava cavernas. Essa história capturou a imaginação do público, mas cientistas posteriormente sugeriram que a criatura não era um monstro. Na verdade, acreditavam que se tratava do corpo decomposto de um bicho preguiça, cujo pelo havia caído após ficar submerso na água por um longo período, dando a ele uma aparência inchada e borrachuda. Número 8. O bebê estranho. A Austrália é famosa por sua fauna incrivelmente única, mas uma descoberta feita em uma de suas praias deixou os moradores incrédulos. Foi encontrado um pequeno ser que parecia uma mistura peculiar entre humano e criatura mitológica, imediatamente capturando a atenção de todos. A pequena criatura estava coberta por uma substância viscosa e brilhante, o que lhe dava uma aparência sobrenatural, lembrando uma espécie de bebê-sereia. No momento em que os curiosos se aproximaram para observar mais de perto, ficaram surpresos ao ver a criatura mover a cabeça e respirar levemente. Cientistas foram rapidamente chamados para investigar, mas mesmo após dias de pesquisa, eles ainda lutavam para determinar suas origens. A notícia sobre este bebê estranho espalhou-se rapidamente, gerando inúmeras teorias e especulações sobre o que seria essa criatura enigmática e por que ela havia sido abandonada pelo oceano, aparentemente ainda viva. Número 7. A aranha do mar. Durante uma expedição subaquática, um grupo de mergulhadores encontrou uma criatura tão peculiar que inicialmente lutaram para identificá-la. À primeira vista parecia uma aranha gigante do mar, encantando os mergulhadores com seus movimentos graciosos e fluidos. O modo como suas pernas minúsculas se agitavam enquanto ela navegava pelas profundezas do oceano era apenas o começo do fascínio por este animal marinho. Quando a criatura teve a oportunidade, desceu suavemente e deixou suas enormes pernas caírem dramaticamente, criando um espetáculo visual impressionante. Essa notável criatura foi encontrada a mais de 1.500 metros abaixo da superfície do oceano. Embora os mergulhadores inicialmente acreditassem que era uma aranha do mar, análises posteriores identificaram-na como um isópode. No entanto, essa descoberta levantou ainda mais perguntas. Pesquisadores continuam investigando essa fascinante criatura e seu papel no ecossistema subaquático. Número 6. A criatura misteriosa na Indonésia. Um grupo de motociclistas estava aproveitando um passeio emocionante pelas densas florestas ao longo do Mar de Banda, na ilha de Sumatra. De repente, uma figura enigmática emergiu da floresta, carregando um estranho bastão. A criatura entrou na estrada, fazendo com que um dos motociclistas perdesse o controle e caísse da moto. Chocados com o que acabaram de testemunhar, os motociclistas decidiram perseguir a figura misteriosa.
Apesar das altas velocidades de suas motocicletas Kawasaki KLX 110, a figura era rápida demais para ser alcançada. Os motociclistas vasculharam a vegetação, mas encontraram apenas o grande bastão deixado para trás. Algumas pessoas especularam que a figura poderia ser uma entidade sobrenatural, enquanto outros acreditavam que poderia se tratar de uma pegadinha. Uma teoria intrigante sugeriu até mesmo que a figura fazia parte da tribo Manti, um grupo lendário associado a vários mitos e contos na região do Mar de Banda. Número 5. O Verme Lula. Poucas coisas causam arrepios como um ser estranho se arrastando pelo teto de sua casa. No entanto, essa criatura marinha única, descoberta a mais de 2.400 metros abaixo da superfície do oceano, faz até os menores insetos parecerem inofensivos. O vídeo que capturou esse organismo bizarro é tanto fascinante quanto perturbador. Com centenas de pequenas pernas que flutuam na água, esse pequeno verme lula parece estar em uma luta constante para permanecer à tona. Mas isso é apenas parte de suas incríveis habilidades. A maneira como suas pernas vibram no movimento é tão hipnotizante que é difícil desviar os olhos. Além das pernas, seus pequenos tentáculos e a capacidade de girar o corpo tornam essa criatura realmente única, oferecendo um vislumbre fascinante dos segredos escondidos nos oceanos. Número 4. A água-viva-lanterna. Entre as muitas criaturas intrigantes do oceano, a água-viva-lanterna se destaca como uma habitante verdadeiramente única. Essa extraordinária criatura marinha não se parece com nenhuma outra água-viva que você possa imaginar. Apesar de extensas pesquisas, os cientistas continuam a considerar esse animal um dos mais enigmáticos do planeta. O que torna essa água-viva tão fascinante é sua capacidade de emitir uma luz brilhante e quase mágica. O brilho bioluminescente cria um efeito de teia deslumbrante, que faz a água-viva parecer uma lanterna flutuante no fundo do mar. Com incontáveis tentáculos, ela se move graciosamente, alternando entre movimentos rápidos e lentos, encantando qualquer pessoa que tenha a sorte de avistá-la. Como vive em regiões escuras e profundas do Oceano Pacífico, essa criatura permanece uma presença misteriosa e difícil de explorar. Número 3. A colônia gigante de Ahalya. Nas profundezas do oceano, pesquisadores fizeram uma descoberta impressionante ao largo da costa da Austrália. Eles se depararam com um incrível organismo conhecido como Ahalya. Embora seja composto por células individuais, esse fascinante sifonóforo forma uma colônia flutuante que se assemelha a um laço deslizando suavemente pela água. Essa espécie notável é um exemplo impressionante de cooperação. A colônia inteira se estende por incríveis 48 metros, criando uma formação espetacular que lembra uma galáxia submersa. Cada parte da colônia desempenha uma função específica, permitindo que trabalhem em conjunto de maneira eficiente. Esse estilo de vida colaborativo destaca as maravilhas da vida marinha e mostra como criaturas das profundezas podem ser incrivelmente diversificadas e surpreendentes. Número 2. O Kraken. Em uma praia da Indonésia, uma criatura gigantesca foi encontrada encalhada, causando medo e fascínio nos moradores locais. Apelidado de Kraken, esse colosso media aproximadamente 15 metros de comprimento. Sua aparência assustadora incluía uma mandíbula gigantesca e poderosa, além de um corpo que tingiu a água ao redor com um tom vermelho escuro e ameaçador. Inicialmente, os moradores ficaram atônitos, sem saber o que pensar dessa entidade misteriosa. À medida que começaram a investigar, esperavam descobrir a verdade por trás desse enigma aquático. Após análises detalhadas, foi revelado que o Kraken era, na verdade, os restos de uma baleia de barbatanas. A baleia havia sido arrastada até a praia e, devido aos efeitos do tempo e do mar, seu corpo perdeu a forma original, levando a sua aparência incomum. Apesar da explicação científica, a presença impactante do Kraken deixou uma impressão duradoura em todos que testemunharam a cena. Número 1. O misterioso veleiro do vento. Entre os intrigantes exemplos de vida marinha peculiar que aparecem na costa, destaca-se um fenômeno fascinante envolvendo um tipo de criatura conhecida como veleiro do vento. Essas formas de vida têm aparecido ao longo do litoral, desde a Califórnia até o Oregon, e são facilmente reconhecíveis por sua coloração azul vibrante e forma distinta. A aparência única desses seres faz algumas pessoas se perguntarem se eles poderiam ser extraterrestres ou uma nova espécie de vida subaquática tentando invadir nossas praias. Felizmente, os veleiros do vento não representam qualquer ameaça.
Na verdade, eles são bastante passivos e não têm muita capacidade de movimento independente. Eles flutuam à mercê das correntes e podem ser encontrados em qualquer lugar do globo, não apenas no Oceano Pacífico. Seus corpos gelatinosos permitem que flutuem e, ocasionalmente, sejam levados à costa. Quando encalham, tendem a formar grandes aglomerações que podem atingir até 1 metro de altura. Embora sua presença possa tornar a praia menos atraente e gerar um odor desagradável, especialistas garantem que os veleiros do vento são completamente inofensivos aos seres humanos. Você imaginava que tantos seres estranhos e maravilhosos habitavam os oceanos? Conte-nos nos comentários o que achou e compartilhe suas teorias sobre essas criaturas extraordinárias. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!